Essa é a série do mês de janeiro, tratando de um assunto bem atual, infelizmente bem atual. O ser humano fazendo de si o centro de todas as coisas. Tratando o reino como sendo dele, querendo inclusive manipular a forma como Deus age, achando que ele é o detentor de todo o poder. Você inclusive deve conhecer pessoas com mania de grandeza, que acham que tem o poder para tudo. E isso inclusive funciona em algumas formas meio estranhas. Como aquela pessoa, você deve conhecer, já falei sobre isso, aquela pessoa que não importa, ela sempre está mais doente que você. A pessoa tem uma mania de grandeza tão absurda, que se você tiver pneumonia dupla, ela entra em crise de não ter um terceiro pulmão, só para ter pneumonia a mais que você. Você deve conhecer. Você chega para alguém e fala assim, estou com uma dor, fala, isso não é nada. Eu nem falei que dor é, mas não é nada. Você precisa ver como é que eu estou. E hoje nós vamos falar sobre uma consequência natural disso. Se o ser humano acha que ele é o dono de todas as coisas, então ele pode fazer o que ele quer com absolutamente tudo. Se ele acha que tem todo o poder para fazer todas essas coisas, é natural que na sociedade que nós estamos vivendo, o ser humano comece a viver de uma tal forma que ele ache que a glória tem que ser dele. É aquele tipo de ser humano que diz, me adorem e me louvem. O mundo existe para me admirar. O mundo existe para dizer como eu sou bom. E quando o mundo não faz isso, significa que o mundo está perdendo as estribeiras e perdendo o privilégio de admirar alguém tão bom e tão belo como eu. Nós estamos vivendo numa sociedade que cada vez mais glorifica aquilo que é ilegítimo de ser glorificado. Claro que começa com nós mesmos. Eu fiz aqui um resumo, baseado muita gente aqui deve ter visto, uma parte de uma palestra de um cara chamado Mário Sérgio Cortella, tentando responder a pergunta, você sabe quem eu sou? Ou quando alguém quer dar uma carteirada e fala assim, você sabe com quem você está falando? Então ele faz uma brincadeira numa palestra, dando uma resposta engraçada para quem pergunta isso. E eu peguei uma parte dessa palestra e queria dizer um pouco sobre como é estranho nós temos uma visão exacerbada de nós mesmos. A ideia desse começo é, antes de tudo, colocar você e colocar a mim no nosso devido lugar. Eu gostaria de falar sobre o nosso tamanho enquanto seres humanos, a nível de seres humanos. Vamos lá? Nós estamos em um universo, ok? Acho que não há dúvida sobre isso. Nós estamos em um universo. E agora, se você pega a física quântica, ela vai dizer que nós estamos em um universo entre outros universos possíveis. Não se fala mais de um universo, fala-se de multi-universos. Mas se sabe também que este universo que nós estamos irá um dia desaparecer. Porque esse universo está em expansão. Então descobriu-se que, pelo fato de ele estar em expansão, vai chegar um momento que a expansão bate lá no fim dela, como se ela chegasse ao... Imagine uma mola, você condensa aquela mola, quando você solta ela faz bum, o universo ainda está no bum, daqui a pouco ela vai fazer rum. Ou seja, quando fizer rum, acabou. Aí... Não sei que vai todo mundo, sei lá, alguma coisa vai acontecer e acabou. Mas então, não se esqueça, nós estamos num universo que alguns estudos já consideram como não sendo o único universo possível. Mas vamos nos deter a este universo, tá ok? Vamos lá, mais um clique. Dentro desse universo, há cerca de 200 bilhões de galáxias. Sim, esse número está correto. Não são milhões e nem 200 galáxias. Dentro desse único universo, que é o nosso, há outros possíveis, nós temos dentro desse universo cerca de 200 bilhões de galáxias. Aí você pode falar assim, mas isso não significa muita coisa. Mais um clique, por favor. Uma galáxia como a nossa, por exemplo, dentre essas 200 bilhões de galáxias, uma como a nossa tem cerca de 100 bilhões de estrelas.
Então, se você pudesse contar todas as estrelas, aquela coisa romântica, piegas, amor, vou contar as estrelas para você, você ia ter que ter uma paciência absurda. Porque você teria que ter a paciência de contar cerca de 100 bilhões de estrelas. Então veja que interessante, estamos num universo, esse universo tem 200 bilhões de galáxias, uma galáxia, que é a nossa, tem 100 bilhões de estrelas. Mais um clique, por favor. Uma dessas estrelas é o Sol, que caso você não saiba, é uma estrela considerada uma estrela tipo mini toy. Tá ligado aqueles cachorrinhos, poodle toy? Sim, é o mínimo, um chihuahua. Aquela coisa assim, nem para o espeto serve. Não. O Sol é uma estrela mais ou menos assim. É uma mini toy estrela comparada a outras estrelas possíveis. Mas veja, não, antes disso, volta. Não, antes. Universo. 200 bilhões de galáxias. Uma delas com 100 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol. E o nosso planeta gira em torno dele. Agora sim, nosso planeta que tem cerca de 3 bilhões de espécies, muitas ainda não catalogadas. Há alguns estudos que indicam que a possibilidade de espécies no nosso planeta chegaria a 30 bilhões de espécies diferentes. O nosso planeta tem hoje catalogado cerca de 3 bilhões de espécies. Uma delas é ser humano. Nós, Homo sapiens, Homo schlepsens, ou Homo sapiens, como diriam os estudiosos. Uma dessas 3 bilhões de espécies já catalogadas num planeta que está girando em torno do Sol, que é uma das 100 bilhões de estrelas dentro de uma galáxia, que é uma galáxia dentro das 200 bilhões de galáxias dentro de um universo, que é um universo dentre outros universos possíveis, somos nós. Mais uma vez, uma espécie é nossa, como eu disse, e espécie que tem mais de 7 bilhões de indivíduos. E um deles é você. O que seria do universo sem você? Pense. Agora imaginem que tirassem esse último ser, esse último indivíduo do universo. Que mal seria feita a estrutura do universo? Porque você é um indivíduo dentre 7 bilhões de indivíduos, no meio de uma espécie que tem cerca de 3 bilhões de espécies catalogadas, num planeta que gira ao redor de uma estrela mini-toy chamada Sol, num contexto de mais 100 bilhões de estrelas, dentro de uma galáxia que tem 200 bilhões até aqui de estrelas, com um universo com cerca de 200 bilhões de galáxias, um universo que pode ter ainda outros. Na próxima vez que você achar que você é grande, lembre-se desse número. Você pode olhar para o irmão que está ao seu lado e dizer, eu sou uma porcaria. Sabe aquela comparação com assim, nós somos um grão de areia no universo? Você não chega nem a isso. Você pode ser um micro-organismo advindo do cocô do cachorro que estava indevidamente na areia da praia, fez um cocô, aquilo de um micro-organismo que está naquele grão de areia. Aquele é você. O que significa dizer que se tirarem você e a mim da história, não faz falta nenhuma. Aí você pode falar assim, não, faz falta sim, porque se eu morrer, minha família sente falta. Vamos considerar no máximo 50 pessoas. 50 pessoas no meio de 7 bilhões de indivíduos, no meio de 3 bilhões de espécies, no meio de um planeta de estação sozinho. Não faz falta nenhuma. Nenhuma. A Argentina não faz falta. Inteira. Talvez a única coisa que faça diferença em termos de tamanho é a torcida do Corinthians. Mas tirando isso, você não faz falta. A gente precisa começar com isso, porque eu queria mostrar para você o seu tamanho. Ok? Próxima vez que você quiser glorificar a si mesmo, lembre-se desse pequeno número. Faça essa pequena comparação para ver como você é importante.
Agora, antes da gente continuar, não se esqueça que, segundo a Bíblia, o ser que criou tudo isso, ainda assim, se importa com alguém do seu tamanho. Para você compreender a grandeza de Deus, a pequenez humana, e como é absurdo que alguém com a grandeza de Deus se importe com alguém tão pequeno como eu e você. No entanto, nós glorificamos a nós mesmos, nós glorificamos também as coisas que nós temos. E brasileiro é muito engraçado, porque brasileiro, ele gosta de ídolos. Então, o brasileiro adora a si mesmo. O cara que vai na frente do espelho, ele fica se olhando, do tipo... Ó. E aí, não contente, ele pergunta para alguém: e aí, amor, o que você acha? A pessoa tem que falar que tá bonito, aquela coisa toda. O brasileiro, ele gosta de dar glória às coisas que tem. Por exemplo, o brasileiro, ele trata o carro como um ser da família. Não é verdade que o brasileiro... Muitos aqui já devem ter feito isso. O cara resolve trocar de carro, ele vai com a família numa concessionária, ele troca de carro, mas ele vai dar o carro anterior como parte do pagamento para o próximo carro. Aí fica a família lá, escolhe o carro, e aí o carro anterior está indo embora. O pessoal dá tchau, tchau. Vai lá, filho, dá tchau pro carro. Alguém aqui já fez isso? Dá tchau para carro antigo? Olha o carro lá. A pessoa vê o carro antigo na rua, se emociona. Ai, deixa ela passar a mão nele. Para o carro não faz diferença nenhuma. Mas o brasileiro, ele dá glória e significado até mesmo às coisas inanimadas. Nós glorificamos o nosso time. Nós damos glória ao nosso time. Há alguns cantos de torcida que revelam toda a idolatria por trás de uma instituição futebolística. Falo isso como torcedor de um time que já foi campeão esse ano. Caso vocês não saibam, o Corinthians já foi campeão esse ano. Nós glorificamos os nossos sonhos e passamos a viver para eles. Não importa se os nossos sonhos não fazem parte do projeto que Deus tem para a nossa vida. Do tipo, nós sabemos que Deus tem um plano X para a nossa vida. Porém, os nossos sonhos são Y. Nós passamos a viver para Y e não para X. Porque, sim, os nossos sonhos, aparentemente para nós, têm uma glória maior do que a glória de Deus. Sim, nós somos seres desse tamanho. Mas nós queremos competir em glória com quem criou todas as coisas lá de cima e, segundo a Bíblia, é o sustentador de todas as coisas. Isso é muito interessante, porque quando nós perguntamos para alguém com o que você não consegue viver, se tirar de você, o que tirado de você impossibilita a vida? Muita gente vai dizer assim: olha, a gente não consegue viver sem comida. A gente não consegue viver sem água. Algumas pessoas vão dizer: não, a gente não consegue viver sem oxigênio, sem o ar para respirar. Todas essas respostas são meia-verdades. Porque a Bíblia diz que o sustentador de todas as coisas que nos dá comida, bebida e ar para respirar é Deus. A única coisa sem a qual ninguém consegue existir, porque a existência plena e total de todas as coisas torna-se impossível, é Deus. Ele é o sustentador. Assim, a resposta à pergunta: tirando o que não dá para viver? Deus. Deus. A fonte da vida é Deus. O sustentador da existência é Deus. Aquele que fez todas as coisas segundo a sua própria sabedoria é Deus. É por isso que a Bíblia diz que legitimamente toda a glória tem que ser dada a Ele. Não a seres tão ínfimos, tão pequenos como eu e você. Inclusive nós, se tivermos uma mínima noção de nós mesmos, temos a consciência de como nós somos completamente limitados. Nós temos limitações sérias. No entanto,
vivemos numa sociedade que está pregando que você pode, você é capaz, você consegue, você é dono, uma geração selfie. Nós estamos vivendo uma crise política e em alguns lugares já começa a ter de novo aquelas manifestações na rua. E as manifestações na rua, se acontecer esse ano, ficarão infinitamente mais perigosas do que em 2013. Sabe por quê? Porque dessa vez as pessoas vão armadas para a rua. Sabe com o quê? Pau de selfie. Pau de selfie. Aquilo. Eles vão ter que proibir máscaras e pau de selfie. Porque eu já fico imaginando o povo brasileiro nas ruas fazendo manifestação política. Parou? O que vai... Eu vou avisar já aqui. Se você for para qualquer manifestação e levar pau de selfie, tirar foto e colocar no Facebook, eu vou bloquear você. E vai ser expulso da comunidade. Claro que nada hoje revela tanto a característica da nossa sociedade do que pau de selfie, né? É o ícone de uma sociedade que se autoglorifica. O selfie é assim. É bem capaz das pessoas irem viajar para a Europa e aí você pergunta assim, mas como que é a Torre Eiffel? Peraí, deixa eu ver no meu selfie. Porque tinha o mesmo negocinho aqui atrás. Então, a pessoa, ela tem a pachorra de ir para Paris e ficar de costas para a Torre Eiffel só para tirar uma selfie. Porque o importante, quem é? Ela. Ela está brilhantando Paris. O que seria da praia sem ela? Aí você olha para a foto, mas queria ver onde é que essa pessoa está, eu só consigo ver a cara do infeliz. É horrível aquilo. Por isso que cartão postal é uma péssima ideia. Porque o cartão postal só mostra o local. Não mostra você abalando no local. Porque você olha para o cartão postal e fala, está faltando eu nessa foto. Está faltando aquele que merece toda a glória, todo louvor, toda a honra. Aquele ser entre 7 bilhões e 3 bilhões de espécies catalogadas num planeta pequeno e porcaria como o nosso. A Bíblia, no entanto, do início ao fim dela, nos conduz à adoração a Deus, como fruto do reconhecimento de quem Deus é, da obra que Ele fez e do amor que Ele revelou através de Cristo Jesus. A Bíblia, do início ao fim dela, convida seres humanos à adoração como fruto de quem Deus é, como fruto da obra que Ele realizou e do amor que Ele demonstrou através de Cristo Jesus. Eu vou pegar um salmo, que é um salmo conhecido, e rapidamente nós vamos meditar nele, pensando nessa glória que deve ser dada a Deus. É o Salmo 19. O Salmo 19 eu sei que muita gente conhece, e nós vamos dar uma olhada nos seus 14 versículos, que começam assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O primeiro versículo do Salmo 19 já traz uma informação importante. A criação, tudo que foi criado em si, não tem um valor intrínseco, ou seja, tudo absolutamente que foi criado não tem um valor em si mesmo, inclusive nós seres humanos. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez o ser humano do pó da terra, aparentemente de algo sem muito valor, esculpiu aquele ser humano, e o ser humano em si, na sua essência, não tem valor algum. A Bíblia diz que Deus soprou no ser humano o fôlego de vida, numa ideia hebraica de que naquele ser criado não havia vida naquele ser criado, a não ser que de fora alguém tivesse soprado essa vida, para mostrar que o valor do ser humano não está naquilo que ele é, mas no que Deus faz dele, no que Deus produz através da vida dele.
É por isso que esse discurso de que a força está dentro de nós, de que nós temos o poder dentro de nós mesmos, é uma grande besteira à luz da Bíblia. Porque à luz da Bíblia, o poder do ser humano nunca está dentro dele mesmo, mas no Deus Criador e sustentador que vai capacitando esse ser humano a fazer aquilo que ele quer, para que seja Deus o centro de toda a história e de toda a vida, e não nós mesmos. O Salmo 19 começa dizendo que a criação, eu, você, árvore, planeta, universo, em si mesmo não tem força e valor algum. A força e o valor está na vida que Deus soprou sobre tudo isso. E tudo, absolutamente tudo, segundo a própria Bíblia, foi criado para a glória de Deus. É mais ou menos assim. Deus queria compartilhar a glória dele com outras pessoas, com outros seres. E ele cria todas essas coisas como reflexo da glória dele. Para muita gente na sociedade selfie, isso parece absurdo, porque parece fruto de um Deus egoísta. O cristianismo responde dizendo que isso é fruto de um Deus todo-poderoso e autossuficiente, que poderia eternamente existir sozinho. No entanto, criou todo o universo para compartilhar essa glória dele com outros. Assim, o compartilhar da glória de Deus com outros é um ato profundo de misericórdia de Deus e do amor de Deus, compartilhando com seres tão pequenos como eu e você a grandeza dele. No entanto, desde o começo ficou claro na história: seres humanos, a criação, todo o cosmos foi criado para refletir a glória de Deus, para que ao olhar para cada parte do universo criado, nós conseguíssemos compreender apenas uma pequena parte de tudo aquilo que Deus é. Aquela coisa que antigos faziam muito, de colocar a cadeira na calçada de casa e ficar conversando com o vizinho, de repente olhar para o céu, olhar para tudo que foi criado e dizer: poxa, como é que Deus é grande? Como Deus pode fazer tudo isso e sustentar tudo isso? Essa percepção que nós deveríamos ter. No entanto, é claro que, como fruto do pecado que está em nós, nós transformamos isso. É por isso que na sociedade que nós vivemos, algumas teorias vão ganhando força. Por exemplo, o panteísmo. Panteísmo é uma teoria de que tudo é Deus. Assim, por exemplo, a árvore é Deus. É como se a árvore tivesse uma parte de Deus dentro dela. Então, por isso que você não pode derrubar uma árvore. O cristianismo diz que você não derruba uma árvore porque você é mordomo da criação de Deus. É assim, Deus criou o planeta e deu para a gente cuidar. Então, como bons cuidadores do planeta que reflete a glória de Deus, mas não é Deus, nós cuidamos. O panteísmo diz: não, a árvore é Deus. Os seres criados são Deus. Consequentemente, no panteísmo, quem você é? Deus. Somos deuses. O topo da criação. E há também o panenteísmo. Panenteísmo é uma teoria que diz que a árvore não é Deus, ela é uma parte de Deus. Mas se juntar todas as coisas que existem, forma Deus. É meio estranho a gente compreender isso, mas é assim. Se juntar tudo que foi criado, junta tudo, bate no liquidificador com alguma coisa, quando você derramar no copo aparece Deus. É mais ou menos assim. Pode parecer estranho para você, mas é uma forma de enxergar a vida que tem crescido muito, principalmente entre atores mais saidinhos por aí. A Bíblia, no entanto, diz: os céus não são Deus, mas declaram a glória dele. O firmamento proclama o que Deus fez. Isso é o que na teologia nós chamamos de revelação natural de Deus. A própria natureza, que não é Deus, revela quem Deus é. E chama seres humanos a glorificá-lo, a compreenderem diante da grandeza da natureza como são pequenos, como são seres insignificantes. Parem de dar glória a si mesmos
para dar glória ao Criador de todas as coisas, aquele que é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Quando nós tentamos tirar isso de Deus, como a nossa sociedade faz, nós não apenas idolatramos a nós mesmos, mas nos colocamos num lugar altamente perigoso, que é o de sustentador das coisas, que é aqueles responsáveis por fazer as coisas acontecerem. Agora, qualquer pessoa que tenha a noção mínima de si e dos outros, sabe como para nós, por exemplo, é complicado demais sustentar. Não apenas, quando a gente fala de sustentar a família, logo se pensa monetariamente. Mas você já notou a dificuldade de sustentar uma família monetariamente, psicologicamente, emocionalmente? Eu diria que sustentar uma família financeiramente é muito mais fácil do que sustentá-la emocionalmente e psicologicamente. Digo mais, seres humanos como nós não têm condições de estruturar famílias emocionalmente e psicologicamente falando. É por isso que nós precisamos de Deus nessa jogada toda. Quem, por si só, consegue aguentar as pressões do dia a dia? Quem por si só consegue aguentar o peso da própria existência ou da existência de pessoas que estão à nossa volta? Nós não temos essa estrutura. No entanto, vendem para a gente a ideia que nós temos que fazer isso. É por isso que não nos admira mais o fato de que depressão, ansiedade sejam doenças em absurdo crescimento no tempo como o nosso, porque nós não temos a estrutura para sermos sustentadores de nada, porque nós somos seres criados por aquele que é o único sustentador. No entanto, o inimigo desde o começo vende a ideia para mim e para você, não depende de você, é só sobre você, está sobre os seus ombros, tirando Deus da jogada do tipo, não espere de Deus, não confie em Deus e não busque a Deus, confie em si mesmo. Seres humanos não têm estrutura para aguentar isso e vão então caindo diante de uma pressão que é colocada sobre nós, uma pressão ilegítima, de acordo com a Bíblia. Guarde um pouco dessa pressão e no final dessa mensagem a gente vai voltar a falar sobre isso. Veja o desenvolvimento dessa ideia. No Salmo 19. Um dia fala disso, da glória de Deus, do poder de Deus. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. O salmista está sendo poético, dizendo que há uma dança cósmica de toda a criação, anunciando dia após dia, noite após noite, quem Deus é, sua glória, sua grandeza, seu poder, a sua majestade. Há um outro texto que é escrito por Paulo e que você deve ler depois, quando você tiver tempo, o início de Romanos, o início da carta que Paulo fala aos Romanos, falando dessa demonstração da criação de Deus, dizendo que ninguém é indesculpável diante da revelação de Deus, porque a própria natureza, criada por Deus, reflete a glória dele e mostra quem ele é. No entanto, agora aparentemente, o salmista dá uma guinada no assunto, e para quem não está acompanhando o desenvolvimento da ideia, talvez comece a achar que o salmista tomou chá de alguma coisa, ficou louco, e de repente do nada começa a falar coisas sem sentido. Porque veja o que o salmo continua a dizer agora. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. O que o salmista está dizendo é, porém Deus vai além. Ele não apenas cria todas as coisas para compartilhar a glória dele conosco, mas nos dá um manual como orientação de como viver
dentro dessa criação que ele fez. Aquilo que o salmista chama de lei de Deus é o que nós hoje chamamos de Bíblia, que você tem em suas mãos, que você tem talvez no seu celular, no seu tablet, em algum lugar você tem com uma facilidade de acesso. E o salmista está dizendo, essa lei que Deus deu para nós é fonte de sabedoria e faz parte também do compartilhar da glória de Deus para conosco. Deus pega aquela palavra criadora de todas as coisas e compartilha esse poder da palavra criadora comigo e com você. Agora, nós vivemos numa época em que diz que saber é poder. No entanto, na Bíblia não funciona assim. Porque na Bíblia, saber está intimamente ligado a não poder. Deixa eu explicar isso. Se você é um bom estudioso da Bíblia, bom estudioso, se você lê com atenção, você há de concordar comigo que quanto mais você sabe sobre o que a Bíblia diz, mais você tem consciência de quão pequeno é. Porque ninguém que faça uma leitura correta da Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai passando por suas páginas e vai falando assim, tô de parabéns. Parabéns. Parabéns com estrela. Parabéns com estrela e vou agora representar a escola na festa de 7 de setembro. Qualquer pessoa que já leu a Bíblia com atenção sabe que ler a Bíblia é algo desesperador. Porque você vai lendo a Bíblia e a sua nota vai abaixando página após página. Você já começa a ler os 10 mandamentos, por exemplo, lá em Êxodo 20, e você já não tira uma nota legal. Mas talvez você esteja no começo, relativamente animado, você pensa, não, vou ler mais um pouquinho para ver se melhora a nota. Chega no final de Êxodo, você já baixou a nota. Chega no final do Antigo Testamento, a sua nota já está bem menos de 5. Quando vem Jesus e começa a falar umas outras coisas, sua nota vai para menos 5. Você já está morando eternamente na sala da diretora. Fica aí, porque não há Mobral. Mobral é coisa antiga, porque agora, como é que chama? Agora tem um nome diferente. Como é que é? EJA, é Educação de Jovens e Adultos. Não há EJA que resolva o nosso caso diante de Deus. Quanto mais você conhecer a Bíblia, menos noção de poder pessoal você vai ter. Quanto mais você ler a Bíblia de maneira correta, você vai notando como você é pequeno, frágil e totalmente dependente de Deus. Tem uma frase por aí que você vê em carro, um monte de lugar você vê, que é assim, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Duro que eu não sei quem falou isso, mas deve ter sido alguém famoso. Eu não sei quem foi. Depois, as pessoas que quiserem nos xingar, nando@almadigital.com.br. Isso não é verdade. Eu diria que muita oração, muita dependência. Pouca oração, pouca dependência. Quanto mais você orar, mais dependente você vai ser. Quanto menos você orar, menos dependente de Deus você vai ser. O que é péssimo. Então não ore buscando poder. Ore buscando dependência de Deus. Porque a máxima de qualquer oração sempre ainda vai ser, porém, seja feita a tua vontade. É a oração que Jesus ensinou e é a oração que ele fez pouco antes da crucificação. Pouca oração, pouca dependência. Ídolos. Muita oração,
muita dependência. E depender de Deus significa a real e verdadeira liberdade que o ser humano precisa ter. Por isso é que o cara no Salmo está dizendo, conforme eu vou lendo essa instrução, essa lei, isso vai revigorando a minha alma. Porém, você vai notar que quanto mais sabedores, quanto mais sabemos, mais humildes nós vamos ficando. Por isso é que o salmista continua dizendo o seguinte, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro puro, são mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Porque quem pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me dos que eu desconheço. E a tua palavra, conforme vou lendo, vai revelando coisas que eu fazia, que eu nem sabia que eram coisas erradas. E eu vou descobrindo conforme vou lendo a tua palavra. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Você notou? É um conhecimento que gera temor. É uma santidade que gera humildade. E se é uma coisa estranha que tem acontecido no meio evangélico brasileiro, é santidade sendo usada como desculpa para arrogância. E ninguém que é santo pode ser arrogante. A santidade só combina com uma plena humildade, porque aquele que verdadeiramente é santo reconhece a sua podridão e reconhece ser alguma coisa não porque ele fez algo, porque Deus fez, e dá a glória a Deus. Tira o foco de si mesmo para colocar o foco em Deus, que é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Assim, se você conhece alguém que arrota a santidade e demonstra qualquer tipo de orgulho, esse é aquele cara, igual aquele cara da sua família que está comendo chuchu e arrotando o que você sabe. Arrotando caviar. Que a gente nunca ouviu, mas só ouço falar. Como diz nosso profeta Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, produção, é Zeca Pagodinho essa música? Produção que é nosso assessor para assuntos de Zeca Pagodinho. Vai pesquisar. Por que eu fiz a citação aqui do Renato Russo? Aí eu descobri depois que parece que a música não é dele. Aí eu vou falar que é do Renato Russo, porque foi ele que cantou. E quem fez está errado também. De quem que era a música? O Dorival falou que era de Sai Guarabira. Cleito e Cledê, muito bom. Veja o final do Salmo. Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. O salmista termina essa parte da Bíblia da única forma que ele poderia terminar, dizendo, Deus, faz com que tudo isso me conduza à obediência. Porque também não adianta nada reconhecer tudo e viver da maneira como qualquer pessoa vive, conhecendo ou não conhecer a Deus. O salmista mostra que conhecer a natureza que reflete a glória de Deus, conhecer a lei de Deus que nos chama a viver para a glória dele, faz com que automaticamente eu viva de uma maneira tal que seja condizente com tudo isso que eu estou vendo. E aí ele diz que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, que é a minha rocha e é o meu resgatador. Ter a noção do imenso poder e da imensa glória de Deus faz querer com que a gente viva para agradar a Ele. A boa notícia que nós temos em toda a Bíblia é que nós não precisamos mais viver para alcançar o favor de Deus, porque a Bíblia diz que nós já alcançamos o favor de Deus em Cristo. Funciona assim. Pessoas em nossa sociedade vivem querendo agradar a outros. Muito do que a gente faz para agradar a outros. Por exemplo, muita gente usa as roupas que usa, não porque gosta das roupas que usa, mas porque imagina que usando tais roupas vai ser admirado por outras pessoas. Você conhece alguém que faz isso? Conhece? Saberia citar alguém
que tem como frase: mas o que as pessoas vão pensar de mim? Conhece alguém? Sem citar nomes, sem citar o sexo da pessoa, para não abalar nenhum casamento, do tipo, comigo assim você não sai com essa roupa. Mas por que, amor? Eu estou à vontade assim. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu não cuido de você? Notou onde está o centro? Se você estivesse numa ilha deserta, pode ficar mal vestido, que eu não estou nem ligando. Agora, como vai ter alguém olhando e pode pensar mal de mim, assim você não vai. Aí nós vamos, desde o começo, usando roupas que não nos agradam. Usando roupas que nós achamos que vão agradar as pessoas que, em tese, estarão no lugar onde nós vamos. E a decepção, quando a gente põe uma roupa para agradar alguém, chega lá, a pessoa não está. Você pensa que desgraça. Mas por que eu estou usando essa porcaria de roupa? Aí você faz, sabe o quê? Selfie. Põe no Facebook, na esperança de que a pessoa veja. Tem aqueles selfies cristãos mais abusadinhos, que é essas irmãs que pegam os decotes mais Chandersnivers. E aí, o problema da selfie é que a pessoa nunca tira selfie de baixo para cima. Mas ela tira selfie daqui. Aí você fica olhando e fala, mas não sabia que a irmã tinha uma tatuagem no umbigo. Mas você está olhando de cima. Mas essa é uma outra história. A gente não usa roupa porque a gente gosta. A gente usa para os outros. Muita gente não trabalha no que gosta. Trabalha no que dá dinheiro. Uma coisa é você fazer o que você gosta. Outra coisa é o que dá dinheiro. Essas pessoas vivem para quem? Para o dinheiro. O dinheiro comanda as ações dessas pessoas. Porque a vida toda elas vão trabalhar para o dinheiro. Não para si mesmas. Nem pela vocação que Deus colocou no coração delas. Deus pode ter colocado uma vocação ali para que ela faça X. Mas se o que dá dinheiro é Y, faz o Y. O X sem terra, porque o X não dá dinheiro. E o que manda é dinheiro. Assim, constantemente, nós vamos vivendo, tentando agradar outras pessoas. Na esperança de que chegue no final do dia, as pessoas olhem para nós e digam assim, muito bem. Mas você já notou como dificilmente isso acontece? Você já notou como dificilmente chega no final do dia, você recebe uma palavra de agradecimento ou reconhecimento? Raramente isso acontece. Por quê? Porque nós, seres humanos, convivemos com outros seres humanos que estão vivendo essa mesma loucura que nós estamos vivendo. Então, isso acontece em muitos casamentos. O marido tenta fazer aquilo que vai fazer com que no final do dia alguém chegue para ele e diga assim, muito bom. Mas ele convive com alguém que também está nessa mesma luta, esperando que chegue o final do dia, alguém olhe para essa pessoa e diga, muito bom. Como todos estão esperando reconhecimento, chega o final do dia, ninguém reconhece ninguém e você vai dormir completamente triste e decepcionado. O seu trabalho é assim. Você faz e ninguém reconhece. A única coisa que vão reconhecer em você é quando você fizer algo abaixo da expectativa. Alguém vai chegar e vai dizer assim, opa, o que aconteceu? Porque você não alcançou aquilo que deveria ter alcançado, você não cumpriu a sua meta. Você pode cumprir a sua meta mês após mês e aquelas pessoas vão falar, você foi contratado para isso, eu te pago para isso. Quando você não alcançar a meta, você está perdido. Assim, dia após dia, nós entramos numa doença chamada busca de aprovação. E algumas religiões fazem isso com Deus. Eu preciso orar mais. Porque se eu orar mais, Deus vai me abençoar. Eu preciso participar mais dos cultos. Porque se eu participar dos cultos das 7 semanas e meia de amor a Deus... É 9, né? 9, esquerrei. Das 9 semanas e meia de amor a Deus, Deus vai me abençoar.
Se eu jejuar, Deus vai me abençoar. Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se eu fizer aquilo outro, Deus vai fazer aquilo outro. É a busca e a doença de que no final o veredito vai ser favorável a mim. É a esperança de que quando eu morrer, eu vou chegar lá no céu, Deus vai pegar uma lista e falar assim, vamos ver. Interessante. Contabilizamos aqui 150 boas ações e Atenção, placar, hein? 150 boas ações e agora más ações, hein? Atenção. Parece aquele do Silvio Santos que o pessoal tirava um negocinho do envelope. Ele fazia, olha, tem um 0. O que será que vem depois, hein? Quer trocar esse 0 por um 1? Sim! Atenção! 150 boas ações! 149! Aí já aparece uma escada rolante, você vai subindo. Enquanto você vai subindo, os anjos. E você tipo vira uma missa só, virando tchau. São os estados brasileiros se apresentam. Mais antigos sabem do que eu estou dizendo. E a pessoa acha que o céu vai ser isso. No entanto, se ele chegar lá, 150 boas ações, 151 ruins, o diabo aparece e fala... É nóis. O diabo não tem sotaque carioca, não tem nada a ver. Não sei por que eu fiz diabo com sotaque. Foi mal, eu fiz diabo com sotaque carioca. Que isso? Desculpa, foi. É que eu pensei no calor, uma coisa, sei lá. Aí aparece um tobogã. O cara dá uma esquentadinha no tobogã, você já desce queimando. O cara tira sua roupa, chega lá ralado já, queimado. Aí chega lá embaixo, tem um monte de mãe jogando vinagre com... Porque mãe faz isso, né? Porque mãe... Um monte de mãe que já foi... As mães que já foram pro inferno, que ficam lá, vamos passar uma salmoura, meu filho, e joga, xlá, xlá, mais ou menos isso. Aí vem um demônio e fala, deixa que eu coço. E aí, é mais ou menos isso, a pessoa acha que vai ser assim. No entanto, a Bíblia diz que num determinado dia da história, Deus pegou todas as nossas ações, todas, que poderiam estar resumidas em papéis como esse, olhou para as nossas ações e notou que não tinha jeito, a conta sempre ia dar negativa. Sempre. Não tem como dar positivo. Porque Deus não pesa apenas as boas ações, mas as motivações que levam às pseudo-boas ações. E nós temos que convir que muitas das boas ações que nós fizemos não estavam com as melhores das boas intenções. Mas Deus conhece o coração humano, o que faz com que a nota só vá caindo. A Bíblia diz então que um dia Deus mandou um substituto em nosso lugar chamado Cristo Jesus, para viver em nosso lugar a vida que nós não conseguiríamos levar. E Ele é o nosso representante, o representante daqueles que Deus escolheu diante dele. O que significa dizer que um dia Jesus deu o seu currículo para Deus, mas não deu apenas em nome dele, deu em nome de todos aqueles que se submetem a ele na cruz. O que também significa dizer que um dia Deus pegou o seu currículo, que a gente acha que vai apresentar diante de Deus para ele dar um veredito, e rasgou. Não ignorando, mas dizendo, a promissória está paga. Está pago, não tem mais conta. O que significa dizer que nós não temos nada para apresentar diante de Deus, a não ser dizer, eu estou aqui por Jesus. E essa é a nossa garantia. Foi Ele quem morreu em nosso lugar, foi Ele quem venceu a morte em nosso lugar e nos dá a garantia de vida eterna. É por isso que a glória é dele. É por isso que o louvor é dele. É por isso que a adoração é dele. É por isso que nos reunimos para ele. É por isso que vivemos para ele. É por isso que respiramos para ele. Cantamos para ele. Fazemos tudo para a glória dele. Nós não temos o direito de glória alguma, porque em nós mesmos não há absolutamente nada de glorioso. A Bíblia diz que a nós, se fôssemos olhar apenas para nós mesmos, nós teríamos apenas a vergonha como garantia.
Aquela vergonha que você ouve dizendo assim, quando alguém fala assim, ah, mas imagina se chegar no céu e passar o filme da nossa vida. Você não vai ficar com vergonha, não? A novidade no Evangelho é que se no céu for passar o filme da nossa vida, o filme que vai passar é a história de Jesus. É a crucificação, é a ressurreição, Ele pagando o preço do meu pecado. Porque a minha história agora é a história dele. É por isso que eu não preciso viver para receber um veredito. O veredito já foi dado. E a Bíblia diz que em Cristo eu sou inocentado. Então, para que eu vivo hoje para a glória de Deus? Eu vivo por gratidão. Eu não vivo para alcançar absolutamente nada. Eu vivo porque eu já fui alcançado. Eu não vivo mais para a minha glória. Eu não preciso fazer isso. A Bíblia diz que eu sou liberto disso. Eu vivo para a glória de Deus, que me alcançou e me libertou. É por isso que nós cristãos somos chamados a orar como Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu, só teu, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É de Deus, somente dele. O convite que fica em toda a Bíblia é: viva para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o teu reinado, a reconhecer o teu poder e dar toda a glória ao Senhor. Em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa existência, ajuda-nos a glorificar o teu nome. Toda a glória a ti, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.